Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 9, tá? E vamos falar sobre a crase. Como que nós sabemos quando colocar a crase? Quando nós temos dois fonemas vocálicos. Por exemplo, quando nós temos uma preposição junto com artigo. Então, esse a de preposição e esse a de artigo formam a com a crase, tá? Vamos falar mais um pouquinho com alguns exemplos abaixo. Então, vamos para a primeira questão. Releia o fragmento do texto 1 a seguir. Se você acha que esse cenário pertence à ficção ou que vai demorar muitos anos até que ele se tornar realidade, pesquise sobre a América Zumi Pizza, situada no Vale do Silício. A casa entrega comida feita por robôs. A palavra que antecede o termo destacado é um verbo, certo? O verbo pertencer. Qual é a transitividade desse verbo no contexto em que está empregado? Justifique sua resposta. Então vamos lá. O verbo pertencer está no transitivo indireto. Pertence. Pois requer uma preposição, né? Preposição a, para se ligar ao complemento verbal. Então, há alguma coisa que torna a com crase, tá bom? Agora na B. Observe a palavra que se encontra após o termo destacado. A que classe de palavras ela pertence? Qual é a classificação quanto ao gênero? Ficção é um substantivo feminino. Agora C. O termo destacado recebe o acento grave, que é a nossa crase. O que o acento usado para indicar a crase, tendo em vista que a resposta que você deu aos dois itens anteriores, formule uma hipótese para explicar o uso da crase no trecho. Então, conforme a explicação que eu dei para vocês, vocês vão colocar com a resposta de vocês. Aí aqui, tem um exemplo que eu expliquei, tá? Vamos dar continuidade. Agora aqui. Observe que haverá crase quando houver uma palavra, um verbo, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio que exija a preposição a para se relacionar a outro termo. E quando esse termo admitir que o artigo definido feminino a ou as, ou o pronome demonstrativo aquele, aquelas, aquilo ou aquilos, tá? Quando tiver essa junção. Vamos lá. No exemplo anterior, a palavra discurso é feminina. Portanto, é acompanhada do artigo a. Mas o verbo evitar não requer a preposição a. Nesse caso, não há crase, pois o verbo é transitivo direto. Marque a opção a seguir na qual a crase foi usada corretamente. Aqui, Fui à praia no último dia de férias. Fui a algum lugar, né? Então, esse a, ele tá junto com artigo, a algum lugar, a praia no caso, e a, fui a. Então, aqui, fui à praia no último dia das férias. Então, essa junção temos a crase. Então, vamos marcar essa. Aí, aqui nós temos a explicação do jeito que eu falei com vocês, tá? Nos casos em que ocorrem as crases. E aqui nos casos que não ocorrem as crases. Então, vamos ver. Veja a seguir. Alguns dos principais casos em que o uso da crase é necessário. Quando houver a contração da preposição a com artigo definido feminino as ou a. Entregou o livro à professora. Uma preposição com o artigo.
entregou o livro a quem? A professora. Então, essa junção nós formamos a crase. Temos nas locuções adverbiais prepositivos e conjugativos formados a partir de palavras femininas. Vamos lá. O rapaz está rindo à toa. Saiu de casa às pressas. Essas duas aqui, usando as locuções verbais com a crase. Os países estão à procura de soluções para o problema de desemprego. Todos estavam à espera de novidades sobre aquela invenção tecnológica. Então, a mesma coisa. À medida que eu leio o livro, percebo o quanto ele é interessante. À proporção que o conheço, admiro sua forma de agir. Então, a mesma coisa. Agora, nós vamos ver nas expressões a moda de ou a maneira de. Ainda que esses termos modo de e maneira de estejam ocultos, nesse caso, o acento de crase poderá ocorrer mesmo diante das palavras masculinas, tá? Ontem comemos macarrão à carbonara. Os convidados estavam vestidos a Harry Potter. Agora também temos como usar antes de locuções adverbiais que indicam a hora específica. Vamos lá. O telefone tocou à meia-noite, naquele exato momento, tá? Naquela hora específica. Combinamos de encontrá-lo no parque às 2 horas, quando for horário específico, tá? Então, vamos ver aqui outro. Antes da palavra casa e terra, quando estiver especificado por determinante, quando for artigo, pronome ou adjetivo, tá? Olha aqui o exemplo. Fui à casa de Ana ontem. Está especificando de quem nós fomos à casa, tá? E nesse caso tem a crase. Retornei à terra dos meus ancestrais. É a terra específica dos ancestrais, tá? Então, nesse caso, tem crase. Identifique em qual das frases a seguir a ocorrência de crase e reescreva inserindo o acento grave. No caso, é a D. Você deverá entrar com crase direita na próxima rua, tá? Agora, nos casos que não ocorrem crase, são as seguintes. Antes das palavras masculinas, o exemplo, saiu a pé para o passeio à tarde. Não tem crase. Antes de verbos, antes de pronomes pessoais, antes de pronomes ou artigos indefinidos, tá? Nós não colocamos crase. Agora vamos para o nosso recapitulando. Leia as frases a seguir e, observando o termo destacado, justifique a ocorrência ou não da crase em cada uma delas. Vamos lá. Andavam à procura de animal de estimação. Aí aqui, no caso, a crase ocorre porque temos uma locução prepositiva. À procura de. Tá? Ele estava à procura de quê? Do animal. Agora, Lúcia retornará à escola em breve. Então, olha aqui, a crase ocorre porque a contração da preposição com o artigo, tá? Aí fica com a crase. Aqui, o chute a gol reanimou a torcida. Por que essa aqui não tem? Porque o gol é um substantivo masculino. Lembra que eu acabei de explicar? Que quando for masculino, não tem crase. A professora incentivou-me a fazer o exame. Por que não tem crase nessa? Porque é antes do verbo. Agora, essa daqui é pessoal, tá? Crie uma frase contendo crase para cada uma dos casos a seguir. Então, vocês vão
fazer as frases de vocês. Agora 3. Complete as frases a seguir com a, com crase ou as com crase. Aquele pênalti não levou a equipe à vitória, com crase. Às 17 horas começará o filme, as com crase. Maria convidou-o para ir a uma viagem pelo Nordeste, a normal, sem crase. Quem disse a vocês que isso aconteceu? A sem crase. Enviei as cartas para o correio. A sem crase. Agora vamos lá. Analisando as frases a seguir e assinale a alternativa que contém a análise adequada. 1. É muito importante obedecer às leis de trânsito. Entregue as chaves à recepcionista, por favor. Assisti a uma boa peça de teatro recentemente. Agiu às escuras para que ninguém soubesse. Nós vamos marcar a A, tá? Que é a opção 3, Aqui, assistiu a alguma coisa. Tem que ter crase, não tem crase nessa. Agora 5. Releia a seguir um trecho do texto 1 e explique as duas ocorrências do acento grave destacado. No caso, essa aqui e essa, tá? Aí, como que vai ser a explicação dessa e dessa daqui? A primeira ocorrência justifica-se pela contração, tá? A, contida na locução prepositiva em relação a alguma coisa. E na segunda, as, justifica-se a crase por uma locução adverbial. Aqui, esse país se verá às voltas, tá? Formada pela palavra feminina. Agora sim, assinale a opção em que a crase é usada adequadamente. É a C. Contei àquele rapaz tudo o que sabia sobre os seus pais. Contei o quê? Aquele. É a junção de a com aquele, tá? E na 7, lê as frases a seguir e insira a ou a com crase antes das palavras casa e terra. Lembrando que só tem crase quando for específico. Vamos lá? Brincamos de astronauta. Brincamos de astronauta que chegamos à Terra depois de uma viagem espacial. Então, a Terra, tá? Específica. A Terra que ele vai estar. Então, é a com crase. Quando cheguei a casa, soube que amanhã iremos à terra da minha mãe. A casa qualquer. Aqui há com crase porque especificação, né, da casa da minha mãe. Pretendemos voltar à casa dos espetáculos no final da semana seguinte. Tem especificação, então é a com crase. Avistei aquele barco que retornava à terra no começo da manhã. Retornei aquele barco que retornava à terra no começo da manhã. Então, não tem especificação. Então, é a sem crase, tá? Um beijo, tô morrendo de saudade de vocês. E eu aguardo todas as fotos dos exercícios, tá?